Isso não é utilizado pro lado da esquerda. Eu estou requerendo a informação regimental. A informação regimental Se houve precedente de uma forma ou de outra, eu não estou levando em consideração. Não, mantenham a calma, por gentileza. Por gentileza, Polícia Legislativa também, se puder comparecer ali, porque está a deputada Sâmia. Mas não há no regimento interno tipo moção. A partir de hoje, então, nenhuma moção de repúdio será feita pela esquerda nesta casa. Olá amigos, meu nome é Bruno Dias, possível pré-candidato a vereador pela cidade de Curitiba, e hoje eu vou comentar a última reunião da Comissão de Educação. Ou melhor, eu vou destruir a narrativa de esquerda nessa comissão. Uma deputada basicamente surtou com o Nicolas tentando pautar uma moção do deputado Gustavo Gayer. E foi engraçado de ver porque eles pegaram ela na hipocrisia, mas eu vou trazer aqui novos pontos que infelizmente ninguém colocou lá. Contexto para quem não tá entendendo. O Gustavo Gayer pediu uma moção de repúdio a um professor de história de Santa Catarina por, adivinha, intolerância política em sala de aula. Os alunos questionaram o professor pelo Lula ser ladrão e o professor perdeu completamente a linha, falando que eles poderiam ser presos por difamação ao falar que Lula é ladrão. Além disso, ele também chamou o Bolsonaro de nazista. Foi um baixo nível absurdo. Tá aqui um trechinho do vídeo, tem 7 minutos, mas é só pra vocês entenderem o contexto. E o Lula é ladrão não, olha só, vocês não podem dizer que o Lula é ladrão, porque isso aí dá cadeia pra vocês. Isso aí é difamação, é calúnia. O Bolsonaro, ele é nazista. Bom, acontecido isso, o deputado Gustavo Gayer protocolou uma moção de repúdio. E a esquerda, meus amigos, ao invés de admitir o erro, simplesmente surtou e ficou tentando usar de forma errada o regimento da casa para barrar isso. Enfim, vocês vão entender o que aconteceu melhor no parlamento. Então bora ver o que aconteceu. E depois dessa confusão, a gente vai ver o que foi aprovado ou não de útil na última reunião da Comissão de Educação. Espero que gostem, bora pro vídeo. Questão de ordem, deputada Alice Portugal. Liga o microfone, por gentileza, deputada Alice Portugal. Depende da mesa agora. Não, é a tecnologia, sou eu não. Muito obrigada. Até a incompetência dela em não achar o botão para ligar o microfone virou culpa do Nicolas. Presidente, a questão de ordem lastreada dos artigos 110 a 117. Eu fiz questão de ler porque, com muitos anos de atuação aqui na Câmara, eu já por muitas vezes tive vontade de expressar sob a forma de moção as minhas opiniões, os meus sentimentos, as minhas conclusões sobre fatos. Mas Vossas Excelências podem abrir, inclusive, o aplicativo Infoleg e vai verificar que nos tipos de indicações e de tipos de proposições legislativas, peço silêncio ao auditório, nós temos projeto de lei complementar, medida provisória, projeto de lei de outras formas, de emenda constitucional, de decreto legislativo, de resolução, mas não há no regimento interno o tipo moção. Eu peço que o senhor... É porque me parece que está acontecendo algo ali, inclusive peço para que mantenham a calma, por gentileza, não se estressem. Até esse exato momento tivemos uma plena paz aqui na comissão. Por gentileza, Polícia Legislativa também, se puder comparecer ali, porque está a deputada Sâmia discutindo com alguma outra pessoa. Só peço que reserve o tempo da questão de ordem. Claro, até isso será reservado. Garanta a segurança da deputada Sâmia. E garanta a segurança de todos, por gentileza, da comissão. Bom, o que aconteceu agora? Aparentemente subiu o tom de uma discussão ali atrás, onde a câmera não pega, entre a Sâmia Bonfim e outra pessoa. É claro que a deputada espertamente falou, garanta a segurança da Sâmia, mas o Nicolas já rebateu, garanta a segurança de todos, inclusive da pessoa que está discutindo com a Sâmia. Então, primeira coisa, que falta de educação ficar interrompendo a sessão, gritando fora do microfone uma discussão. Essas deputadas de esquerda não aprendem. Toda reunião isso, toda reunião enchendo o saco. Mas tá bom, vamos continuar com a deputada Alice Portugal do PT, que é essa que tá falando do regimento. Correção, na verdade ela é do PCdoB, mas sempre tá votando com o PT e é aliada do governo. E eu vou puxar aqui o regimento e ler pra vocês mostrando como ela está errada.
mas vamos deixar ela falar mais um pouco. Aliás, o Nicolas também vai dar uma resposta boa a isso, mas a gente vai se complementar. Por gentileza, a Polícia Legislativa... Eu fiquei meia hora de pé, não tinha onde sentar, presidente. Ok, já se sanou. Deputada Alice Portugal, continue, por gentileza. Então, presidente, eu quero, pela ordem dos trabalhos, com base no regimento interno, nos artigos atendentes aos tipos de proposições legislativas confirmados no portal, só um minutinho, gente, confirmados no portal da Câmara, inclusive, não é? Nos detalhes do portal da Câmara sobre proposições legislativas, não consta o tipo moção. Então, eu gostaria que fosse esclarecido e, na medida que exista, que artigo, não é, onde consta o tipo moção como proposição legislativa. Bom, primeira coisa, ela falou do aplicativo Infoleg, do portal da Câmara, do regimento interno, então vamos puxar isso aqui. Regimento interno, capítulo 4 das proposições. Ela citou o artigo 117. Então vamos lá. Seção 3, sujeito à deliberação do plenário, ou seja, que pode ser debatido pelos deputados no plenário. Artigo 117. Serão escritos e dependerão de deliberação do plenário, ou seja, discussão dos deputados, os requerimentos não especificados nesse regimento e os que solicitem. Ou seja, ela argumentou que por não estar aqui a moção de repúdio, ela não pode ser debatida. Mas logo no título do artigo que ela leu, está escrito: dependerão de discussão no plenário, que é o que está acontecendo, requerimentos não especificados no regimento e os que solicitem, dona Alice Portugal. Logo, por não estar listado aqui nessa burocracia, não significa que a Câmara não pode aprovar ou debater uma questão como uma moção de repúdio. E você sabe disso, só que você é desonesta. E você teve sorte que ninguém puxou isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Requerimento 104 de 2023 CE, ou seja, Comissão de Educação do ano passado. Um deputado do PT, chamado Pedro Uczai, protocolou, adivinha, amigos, uma moção de repúdio. E tá aqui. Requer aprovação de moção de repúdio ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A mesma comissão do ano passado. E as regras não mudaram. E adivinha quem assinou esse requerimento? Aparentemente toda a bancada de esquerda, incluindo deputada Alice Portugal. Essa mesma que está dizendo que não existe moção de repúdio no regimento. Mas, no ano passado, tentou aprovar uma, que não foi pautada pelo presidente. Mas tá lá, pega na hipocrisia. Não sabe interpretar o regimento, esquece que tentou fazer a mesma coisa no ano passado. Ou é simplesmente desonesta. Eu não sei. Lembrando, isso aqui é um documento oficial, assinado pelos deputados, com QR Code aqui para você conferir. Ou seja, narrativa destruída completamente. Agora vamos ver a resposta do Nicolas. Hipocrisia, pelo amor de Deus. Pela ordem dos trabalhos, com base no regimento interno, nos artigos atendentes aos tipos de proposições legislativas, não consta o tipo moção. Então eu gostaria que fosse esclarecido e, na medida que exista, que artigo, não é, onde consta o tipo moção como proposição legislativa. Deputada de Portugal, eu já... Envelheceu mal esse trechinho, né? Moção de repúdio. Eu já respondi isso anteriormente, mas eu quero mais uma vez aqui desnudar uma questão. Se não pode ser feito moção de repúdio, a Jandira Fegali, por exemplo, que fez uma moção de repúdio, inclusive do seu partido, isso não é utilizado pro lado da esquerda. Eu estou requerendo a informação regimental. A informação regimental Se houve precedente de uma forma ou de outra, eu não estou levando em consideração. Mas isso precisa ser levado em consideração. Mas então, a partir de hoje, não será feita mais nenhuma moção de repúdio. Se Vossa Excelência... A pergunta, só um minutinho, deputado, eu preciso falar. Com base no regimento. A partir de hoje, então, nenhuma moção de repúdio será feita pela esquerda nesta casa. A partir da esquerda, não. Eu sou deputada. Exato, e nós também somos. Estou perguntando regimentalmente. Eu estou te respondendo. A Vossa Excelência, onde está a proposição tipo moção? Porque eu fiz questão de olhar o regimento. No regimento interno da Alice Portugal, preciso responder. No regimento interno,
o rol não é taxativo e não é especificado de fato a moção de repúdio. No artigo 117 diz o seguinte: serão escritos e dependerão de deliberação do plenário os requerimentos não especificados nesse regimento e os que solicitem, e aí continua o rol. No rol não é especificado essa moção de repúdio. Mas, mais uma vez, me causa estranheza, porque é o seguinte, 117 eu nunca vi uma questão de a ordem. Resposta é insuficiente. Eu nunca vi uma questão de ordem sendo feita. Desconhecimento do regimento. Eu preciso falar. Eu nunca vi uma questão de ordem para moções de repúdio da esquerda sendo feita pela esquerda. Precisamos ter coerência. Se anteriormente esta comissão, inclusive, eu quero citar aqui, nós temos Fernanda Melchiona aprovando a moção de repúdio, deputado Glauber Braga, do próprio Ivan Valente, nós temos aqui, tudo bem, da Rosa Neide, nós temos também na comissão de educação feita pela Maria do Rosário. O instrumento moção de repúdio é um instrumento feito por todos. E não podemos, no momento que é uma moção de repúdio feito pela direita ou por uma pessoa que a gente discorda, querer tolir pelo regimento interno, até mesmo porque essa própria casa já tem precedentes de ser pautados moções de repúdio. Inclusive, eu já dei a resposta com relação ao presidente que estava na casa, que era o deputado Marcos Pereira, que já respondeu isso para a deputada Laura Carneiro. Então, se a senhora desejar fazer um recurso para essa presidência de uma maneira oportuna, a gente pode respondê-la. Questão de ordem, artigo 117. Exato, 117 foi a que eu li. Não, eu fui pelo 110. Serão escritos e dependerão de deliberação do plenário os requerimentos não especificados. Mérito vencido. Alice Portugal, presidente, já foi vencido. Se o regimento lhe incomoda, acabou. Eu quero dizer que ele rege. Alice Portugal, não me incomoda o regimento e são duas opções que eu lhe dou. Se desejar fazer o recurso, faça. De outra forma, eu irei negar. O que a senhora deseja? Fazer o recurso ou eu vou negar de ofício? A senhora está tendo. É apertar o botão e falar. Não está desligado. Não está desligado. Estava desligado. Minha mão está aqui. Questão de ordem de 2021, com a mesma solicitação que eu fiz. Se ninguém antes usou o regimento, eu estou usando agora. A senhora já usou esse regimento contra uma moção de repúdio da esquerda? O senhor... Tá, eu te dou, deputada, 1 minuto para fazer. O senhor não me dá, eu tenho direito. Não é o senhor que me dá, eu tenho direito. Deputada Alice Portugal, 30 segundos pode falar. Não terá interrompida. Já está decidido, presidente. Não fique nervoso. Deputada Alice Portugal, me escute, deputada Alice Portugal. Deputada Alice Portugal. Ela tá querendo... Deputada Alice Portugal, a senhora tem a palavra por 30 segundos. Faça a sua mais uma vez. Questão de ordem. Questão de ordem 574 de 2009. Não há amparo regimental para requerimento que, com base na expressão requerimento não especificados, como Vossa Excelência levantou no regimento interno e, portanto, solicita-se imediatamente, naquele caso, o imediato encerramento da sessão. Aqui também, no parágrafo 3º do artigo 116, o requerimento que objetive manifestação de regozijo ou louvor deve limitar-se a acontecimentos de alta significação nacional. Não está previsto se alguém usou para o bom funcionamento dessa casa, que tem partes diferentes, que tem contradições objetivas e, às vezes, diametrais. Finalize, por gentileza. Que não é salomônica, é seguir o regimento. Vamos suspender essas chuvas de parte a parte de moções de repúdio para que a gente faça com que a... Então é isso. Quando eles fazem, pode. Quando a direita faz, eles utilizam algo de forma errada do regimento para falar que não pode. E quando tiver uma moção de repúdio feita pela esquerda, ela vai pautar, ela vai aprovar, porque eles são movidos pela hipocrisia. Então ela utiliza de argumento que no artigo 117 não está especificado moção de repúdio, e sim de voto de pesar ou louvor. Mas o próprio artigo 117 diz que requerimentos não especificados dependerão de deliberação do plenário, que é o que está acontecendo. Está sendo pautado para ser votado e discutido entre os deputados. Mas ao invés de discutir o mérito, ela quer derrubar a discussão pelo regimento, que é o contrário do que está aqui nesse artigo, que ela mesma usa para embasar sua argumentação. Inclusive, ela assinou uma moção de repúdio no ano passado, na Comissão de Educação. É inacreditável, meus amigos, inacreditável.
comissão trate do seu objetivo concreto e fulcral, que é educação. Deputada Alice Portugal, o seu tempo já sanou e eu gostaria de responder. É antirregimental. É antirregimental? Essa comissão é para tratar da educação? Então por que no ano passado você estava tentando aprovar uma moção de repúdio contra o Jair Bolsonaro na Comissão da Educação? O que isso tem a ver, porra? O que isso tem a ver? O que isso é tratar da educação? Quando é ideologia de esquerda, ok. Quando é uma moção de repúdio a um professor cometendo proselitismo político em sala de aula, aí não deve ser pautado na Comissão da Educação. Não dá pra entender, cara. Vossa Excelência, deputada Alice Portugal, se não for deixar eu falar, eu não vou recolher a questão de ordem. Eu gostaria de respondê-la mais uma vez. Eu quero respondê-la mais uma vez. O artigo que Vossa Excelência suscitou impede a tua própria ordem, a sua própria questão de ordem. O artigo 117 ele é muito claro. Serão escritos e dependerão de deliberação do plenário os requerimentos não especificados. A moção de repúdio não é especificado. E mesmo que a questão da relevância, acredito que não seja, a Vossa Excelência acredita que não seja relevância, é subjetiva. Portanto, eu interfiro a sua questão de ordem e passo para o próximo tempo de liderança, que é da deputada... O senhor indefere ou defere? Eu indefiro. Ah, pois não. Recorrerei, não é? Com toda... Pode deixar. Por gentileza, pode... Indefira e caia em contradição, senhora Alice Portugal. E aí, eles passam a palavra para Fernanda Melchiona, outra que adora fazer um showzinho de hipocrisia. Oi, deputada Alice Portugal. O meu nome, só para registrar. Não, eu citei diversos... Não, uma moção deputada de repúdio que nós aprovamos com relações internacionais. Tudo bem, tá, eu não lhe considerei porque eu não citei de uma forma pejorativa, eu somente citei fatos. Ok, está registrado. Olha no Aurélio que é relevante. O regimento. Para quem? O tempo de liderança agora é com a palavra deputada Carol D'Artora, por gentileza. Muito obrigada. Enfim, Fernanda Melchiona é a rainha das moções de repúdio. Ela deve ter ficado até com vergonha quando a outra deputada de esquerda começou a falar que não podia se pautar o tipo moção. Ela falou, caramba, eu já pautei tanta moção. Mas enfim, meus amigos, agora o que foi aprovado de importante nessa comissão? Valendo! 23 propostas estavam na mesa do Nicolas nessa reunião. Como é começo de comissão, as mais polêmicas e ideológicas geralmente ficam para depois. Ou seja, ainda teremos muita treta nesse ano. Por enquanto, o foco é em coisas que praticamente todos concordam. 21 propostas foram aprovadas. Audiência sobre a neurociência na educação de autistas, grupo de trabalho para monitorar a qualidade dos alimentos servidos nas escolas públicas do Rio de Janeiro, visitas técnicas em instituições e por aí vai. Mas as mais interessantes, por enquanto, que eu queria destacar para vocês são: requisito de informações ao ministro da Educação sobre o Brasil não ter atingido a meta de 95% de crianças matriculadas no Fundamental pela primeira vez desde 2016, feita pelo André Fernandes do PL. E aprovada. Requerimento de audiência pública com o tema Controle Social e as Estratégias para Validação na Educação como Tomada de Poder, do Capitão Alden, do PL. Isso aqui vai ser muito importante para dar uma olhada nessas doutrinações que colocam via educação. Agora, as duas propostas que não foram aprovadas são do Gustavo Gayer, também do PL. A primeira é a moção de repúdio contra aquele professor. Infelizmente, pelo baixo comparecimento dos deputados de direita, que são maioria na comissão, tanto que conseguiram eleger o Nicolas, enfim, eles não estavam lá nesse dia, a moção de repúdio não passou. Mas sendo bem sincero, isso não é tão importante assim. Essas moções têm um caráter mais simbólico e não mudam nada de fato. E a outra do Gayer que não passou, na verdade ela foi retirada de pauta por acordo, que seria uma investigação contra crimes antissemitas que aconteceram na Universidade Federal de São Paulo, em Guarulhos. Ele encaminharia essa investigação à PGR. Foi retirado por acordo das bancadas. Dito isso, espero que tenham gostado do vídeo e da minha análise. Para mais, deixem um like e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.